Então, os três básicos, os três que são importantes, a gente já viu. Efeito impeditivo, efeito suspensivo e efeito devolutivo. E aí existem outros efeitos que a doutrina vai trazer, né, para gente em relação aos recursos. E aí, vamos lá. O primeiro efeito que a doutrina traz, e o mais difícil, nossa, ele é tão difícil que eu não sei se vocês vão compreender bem. Presta bastante atenção, porque ele é muito difícil. É o efeito substitutivo. Quando você tem uma decisão que você recorre, né? E aí você vai ter uma decisão desse recurso, a decisão desse recurso substitui a decisão anterior. Então, qual que passa a prevalecer? A decisão do recurso, tá? Porque a decisão do recurso substitui a decisão anterior. Ah, professora, e se for uma decisão assim, nega o provimento ao recurso? Beleza, ela continua substituindo. Só que negou o provimento ao recurso, então mantém a decisão por seus próprios fundamentos. Então, o que prevalece? O acórdão com os fundamentos da decisão que foi atacada. Tá? A questão é que vocês têm que entender que, uma vez que eu recorro, a decisão do recurso vai substituir a decisão anterior, ela vai prevalecer dentro daquilo que ela está determinando que se faça. Viu como é que é difícil? O efeito substitutivo? Gente, eu tô de zoeira, tá? Vale para todos os casos. Se eu tenho uma decisão de recurso, a decisão de recurso, ela prevalece, né? E aí, como eu falei, se a decisão do recurso for nega o provimento, mantendo a decisão por todos os seus fundamentos. Qual é a decisão que eu vou olhar para ver o que eu tenho que fazer? A do acórdão que decidiu o recurso, tá? E aí ele está lá, nega o provimento. Bom, então o recurso foi negado. Mantém a decisão por seus próprios fundamentos. Então, na hora de executar, aonde eu vou buscar os fundamentos? Na decisão anterior. Mas a minha base de análise primeira é o acórdão, é a decisão do recurso, tá? Beleza? Bom, um outro princípio que é visto, antes de falar dele, vamos relembrar uma coisa que vocês aprenderam lá em Teoria Geral do Processo. Lembra quando vocês estudaram cumulação de ação subjetiva? Também chamada de litisconsórcio. Lembram? Vocês lembram do litisconsórcio? Litisconsórcio, pluralidade de partes, né? Parte autora ou parte ré, ou ambos os lados. Você tem uma pluralidade, e essa pluralidade nada mais é do que uma acumulação de ação, porque cada um daqueles teria o direito de ação, então eles resolveram se reunir, né? Ou eu reuni todos eles no polo passivo, e aí eu tenho uma acumulação de ação subjetiva, chamada de litisconsórcio. E quando vocês estudaram litisconsórcio, vocês aprenderam que, apesar de eu ter uma pluralidade de partes, eles são vistos como indivíduos dentro daquela ação. Ou seja, eles são vistos, né, cada um de maneira individual, a partir do comportamento de cada um deles. E vocês viram também que o comportamento de um não afeta o outro se for para prejudicar, só se for para beneficiar. Lembram disso? Então, eu estou numa demanda, eu, a Simone, a Regina e a Jaisiane. E aí a Jaisiane vai lá e confessa. Confesso, eu fiz mesmo, né? Eu não paguei. Quer dizer, ela confessou, eu não tenho que pagar o preço da confissão dela, não. Ela confessou, mas eu não confessei. Então, esse comportamento dela, que me prejudica, não se comunica comigo. Mas se eu, na minha defesa, eu fizer minha contestação e a Jaisiane não se defender, a minha contestação alcança a Jaisiane. Por quê? Porque o meu comportamento pode alcançar o outro para beneficiar, não para prejudicar, tá? Essa é a regra quando a gente fala de litisconsórcio. E aí, digamos que estávamos lá na demanda, eu, Simone, Regina e Jaisiane. E o magistrado nos condenou a pagar a indenização para a Sara. A Simone perdeu o prazo do recurso, logo a Simone que não perde prazo, né? Mas ela perdeu o prazo do recurso. A Regina falou, tô de boa, eu pago isso. A Jaisiane, por sua vez,
ganhou uma bolsa de estudo nos Estados Unidos e meteu o pé e falou, deixa o cara executar, depois eu vejo que merda vai dar nisso aí. E euzinha que fiquei aqui, né, resolvi recorrer dessa decisão. Até porque, quando eu estava analisando esse processo, eu identifiquei uma situação de prescrição ali. Falei, não, isso aqui está prescrito. Eu vou recorrer. Perceba que ninguém recorreu, só eu estou recorrendo. E quando eu recorro, o tribunal entende que realmente havia uma prescrição ali, num determinado ponto do direito reclamado. Tinham 3 pedidos, em 2 havia prescrição, em 1 não havia prescrição, mas ele diminuiu o valor da condenação. Uma condenação que era 50 mil passou a ser 2. Perceba, o meu recurso, quando ele foi decidido, aquela decisão se estende para Simone, para Regina e para Jaisiane? O direito também vai estar prescrito para elas e a redução de valor também vai ser para elas? Sim, exatamente. E aí, quando isso acontece, o que a doutrina fala? A doutrina vai falar que aquele recurso operou o efeito expansivo subjetivo, porque ele se expande a outros sujeitos da relação processual. Claro isso, senhores? Show! Vamos a um outro princípio. Existem alguns recursos, mas... vamos lá, vamos pensar aqui. Lembra da questão da tutela provisória que foi concedida para a SEG, né? Para a pessoa, a parte tinha o gás dela tinha desligado, e aí o magistrado veio, né? Analisou. Só que ao invés dele analisar concedendo a tutela, ele negou a tutela. Negou. Falou, não, vou conceder não. Negou a tutela provisória para ela. E aí o que ela faz? Ela agrava de instrumento. O agravo de instrumento é um recurso muito interessante. Por quê? Porque você vai para o tribunal falar mal daquele julgador, né? Da decisão daquele julgador, mas você conta para o julgador. Né? O julgador toma ciência de que você atacou a decisão dele, recorreu da decisão dele. E esse recurso de agravo de instrumento, ele tem uma coisa bacana. Ele autoriza o magistrado, caso ele queira, a reconsiderar a decisão dele. A gente fala que vai exercer o juízo de retratação. Ou seja, ele volta atrás da decisão dele, sabe? E ele volta atrás da decisão dele exatamente por ele ver que existe um recurso. E ele olha de novo a decisão e fala, eu acho que naquele dia eu tinha brigado com a minha mulher, foi um dia de cão, eu tentei despejar no primeiro processo que apareceu na minha frente, mas a parte tem razão. Então eu vou reconsiderar essa decisão. Alguns recursos autorizam que o julgador exerça esse juízo de retratação automaticamente, a partir do momento em que aquele recurso é interposto. Então, determinados recursos trazem, na essência, essa autorização de reconsideração por parte do julgador. Tá? Todos os recursos de agravo autorizam essa retratação. Todos. Agravo de instrumento, agravo interno, agravo em RE e agravo em RESP. Todos os agravos autorizam esse juízo de retratação. Tá? Outros recursos vão autorizar esse juízo de retratação em caráter excepcional e a gente vai ver recurso por recurso. Tá? Mas os agravos faz parte da essência do agravo. Essa permissão do julgador de reconsiderar a decisão dele. E aí, sempre que ocorre isso, que um recurso, né, uma vez o recurso interposto, aquele que proferiu a decisão, ele reconsidera a decisão, a doutrina vai dizer que aquele recurso operou o efeito regressivo. Por quê? Porque ele regride, ele retorna ao status quo e acarreta a reconsideração do julgado. Vamos lá. Deixa eu dar um exemplo para você. Quando eu tive uma tutela antecipada, eu pedi,
e o magistrado negou minha tutela antecipada. O que eu vou fazer? Eu vou recorrer, agravo de instrumento. E o meu recurso de agravo de instrumento eu interponho direto no tribunal. Perceba, juiz de primeiro grau está aqui, ele proferiu a decisão, negando a minha tutela antecipada, e aí eu recorro diretamente ao tribunal através do agravo de instrumento. Sendo os autos eletrônicos, vai sinalizar para esse juiz, porque o processo aqui continua de primeiro grau. Ele negou a tutela provisória, mas o processo continua, está mandando citar o réu, etc. O procedimento aqui continua. O agravo de instrumento tem esse nome de instrumento porque eu instrumentalizo a petição para interpor direto no tribunal. E aí eu interponho lá meu agravo de instrumento no tribunal. Só que no sistema, com o processo sendo eletrônico, acusa aqui que tem um agravo de instrumento. Se os autos forem físicos, eu tenho que peticionar informando esse juiz que eu agravei a decisão dele. Mas hoje em dia, a maioria dos processos já estão como na forma eletrônica. Então, beleza. Recorri aqui e o juiz está aqui. E aí é sinalizado no sistema que tem. Uma das situações, um dos comportamentos, uma das atitudes que o relator vai exercer quando ele for analisar esse agravo de instrumento é oficiar esse juiz para perguntar, né, pedir a ele informações sobre a decisão dele. Essa é uma das atitudes que vai ser tomadas pelo relator. Só que nesse meio tempo, esse magistrado que está vendo no sistema que tem lá, que foi o agravo de instrumento interposto, o agravo de instrumento é como se fosse assim, olha, eu te autorizo, dá uma revisada aí, se você quiser reconsiderar a decisão, está em tempo. Melhor do que ser reformada pelo tribunal. E aí esse juiz, ele vai olhar a decisão dele. E aí quando ele olha, ele fala, puta que pariu, por que eu neguei essa tutela provisória para essa pessoa? Não tinha sentido eu negar. Acho que eu neguei porque naquele dia eu não estava bem. E aí ele reconsidera a decisão. E aí ele vai despachar no processo dizendo o seguinte, olha, em virtude do recurso interposto e analisando a decisão, eu exerço o juízo de retratação, reconsiderando a minha decisão de conceder a tutela provisória pleiteada. Tá? O recurso ainda está aqui no tribunal, Natália. E aí, quando esse relator buscar informações desse juiz, o que o juiz vai... Nem precisa, né, porque o próprio sistema já vai acusar. O que esse relator vai ver aqui? Que houve o juízo de retratação pelo juiz de primeiro grau. Se houve o juízo de retratação, o que aconteceu com o objeto do meu recurso? E aí o meu recurso está prejudicado. E se ele está prejudicado, o que o relator vai fazer? Não conhecer do recurso por estar prejudicado. Lembra quando a gente estudou isso lá atrás? Ficou faltando qual efeito? Ficou faltando o translativo. Esse sim, esse é mais complexo. E esse, apesar de eu explicar agora para vocês, vocês vão conseguir compreender ele melhor quando a gente for estudar o recurso de apelação, tá? Presta atenção, gente. Quando eu falo em translativo, eu estou falando de algo que ultrapassa alguma coisa. Ele translada, ele vai além. Tá? E aí, quando eu recorro, a gente viu que existem duas formas de eu fundamentar meu recurso, né? Ou eu vou fundamentar de maneira livre, ou eu vou fundamentar de maneira vinculada. Quando é que eu fundamento de maneira vinculada? Quando a lei diz qual é a hipótese que cabe o recurso. Então, por exemplo, se eu estiver opondo embargo de declaração, obrigatoriamente, nas razões do meu recurso de embargo de declaração, eu vou ter que apontar uma obscuridade, uma contradição, uma omissão ou um erro material. Se eu não tiver nenhum dos quatro, não cabe embargo de declaração, porque a fundamentação desse recurso é vinculada a uma dessas quatro hipóteses. Da mesma forma, quando eu vou interpor recurso especial ou extraordinário, as hipóteses de cabimento desses recursos dos tribunais superiores estão elencadas na Constituição Federal. Então, obrigatoriamente, as minhas razões do recurso vai implicar uma daquelas hipóteses. Do contrário, se eu não tiver nenhuma daquelas hipóteses, não cabe recurso superior. O recurso de apelação já é um recurso de fundamentação livre. Por quê? Porque eu posso discutir a sentença de uma maneira ampla. Eu posso discutir toda a sentença, eu posso discutir parte dela,
Por quê? Porque é um recurso que cabe contra a sentença. Não importa o conteúdo da sentença, qualquer conteúdo que seja, eu posso estar recorrendo. Então, a minha fundamentação é livre. Da mesma forma que a minha fundamentação vai ser livre, né, em casos de agravo de instrumento, no tocante a algumas hipóteses, né? Por quê? Porque apesar de eu ter um rol do 1015, aquele rol traz um desdobramento, né? Até por conta do precedente vinculante que existe em relação ao agravo de instrumento. Então, beleza. Eu tenho uma fundamentação livre e uma fundamentação vinculada. E lá, em teoria geral do processo também, vocês aprenderam que o limite da jurisdição, ele é definido pelo que você pede, que é o princípio da congruência, certo? Quando eu recorro, então o limite de análise pelo julgador é o limite que eu aponto nas minhas razões do recurso. Então, se eu estou embargando, o limite de profundidade de análise é o teor da decisão para identificar se há uma contradição, uma omissão ou uma obscuridade, ou um erro material. Quando eu recorro para os tribunais superiores, a profundidade que vai ser analisada será exatamente aquela hipótese que a Constituição Federal determina como, né, hipótese de cabimento do recurso. Mas quando eu interponho a apelação é chamada de recurso por excelência. E por que recurso por excelência? Porque a profundidade de análise que o recurso de apelação permite ao tribunal, ela vai além de analisar só a sentença. Quando eu apelo, esse efeito devolutivo da apelação ele é mais profundo e permite que o tribunal reveja todo o processo em relação àquele ponto que você trouxe na sua apelação. Então, se eu falo, por exemplo, na apelação, que eu não concordo com o quantitativo do dano moral apontado pelo magistrado, eu vou devolver para o tribunal, desde a capa daquele processo até a sentença em relação ao dano moral. Ou seja, aquele ponto que eu impugnei na minha apelação, ele permite uma análise aprofundada sobre aquele ponto no processo. Então, o tribunal ele vai poder analisar depoimento de testemunha, se porventura houve, perícia, se porventura houve, qualquer coisa que eu tenho naquele processo em relação ao ponto que eu trago de impugnação na minha apelação. Tá? Essa profundidade de análise permite também ao tribunal observar outras situações que estejam voltadas para aquele ponto impugnado. Então, por exemplo, se porventura eu nada falei de prescrição, a parte contrária nada falou de prescrição, mas o tribunal, ao aprofundar a análise dele naquele processo, identifica uma situação de prescrição em relação àquele ponto impugnado, o tribunal pode conhecer da prescrição. Qual é a única questão que ele vai ter que fazer? Como ninguém nunca falou daquilo no processo, ele vai ter que abrir para as partes se manifestarem, mas ele pode decidir sobre a prescrição. E é exatamente isso que quer dizer o efeito translativo, que é a profundidade que o recurso ele vai permitir de análise pelo órgão que vai julgá-lo. Então, o efeito translativo operado pelo recurso, porque, na verdade, ele não é que ele seja um perigo, né? É porque o próprio recurso permite que isso aconteça. E quando o recurso permite que essa análise seja mais aprofundada, ele pode operar o efeito translativo. Na verdade, o efeito translativo é algo que é operado pelo próprio recurso, e não que incide no recurso, entendeu? Lembra quando eu falei que eu queria que vocês tivessem na mente o seguinte, quando eu falo de efeitos, eu falo o que aquele recurso vai acarretar no processo? Então, quando eu falo de efeito translativo, é um efeito que é acarretado pelo próprio recurso, pela própria interposição do recurso. E não algo de fora que venha para o recurso, tá? Por isso que a gente não fala que é o perigo do translativo, né? Na verdade, é uma consequência que pode ocorrer a partir do momento que você vai utilizar o recurso. Ficou claro isso para vocês em relação aos efeitos, gente? Alguma dúvida até aqui?
Se esses efeitos ficarem claros na cabeça de vocês, né, à medida que a gente for falando de recurso, vai ficar muito mais fácil de vocês compreenderem o que vai acarretar em cada momento do recurso, tá? Os efeitos e os princípios são muito importantes no universo recursal. Beijo no coração de vocês. Até a próxima aula, se Deus quiser. Fiquem com Deus.